Olá, pessoal. Vamos à nossa segunda aula sobre a guerra civil na Síria. O presidente Bashar al-Assad encontra-se no poder na Síria desde 17 de julho de 2000, sucedendo a seu pai Hafez Assad. Seu partido atualmente domina a política daquele país, incluindo todo o parlamento. A Frente Nacional Progressista é a única coalizão do parlamento, composto principalmente pelo Partido Baath, com 134 assentos, e outros 9 membros, representando 35 partidos políticos. Como vários outros países do Oriente Médio, a Síria sofre com retrações econômicas e com altos índices de desemprego, que chegam a 25% da população. A situação socioeconômica, como a deterioração do padrão de vida, a redução do apoio do governo aos pobres como consequência da adaptação da economia para o mercado aberto do tipo capitalista, a erosão dos subsídios para bens e para a agricultura, sem uma indústria estável, índice de desemprego alto entre jovens incitaram o descontentamento popular. A situação dos direitos humanos na Síria também é considerada deplorável, conquistando várias críticas de organizações internacionais. O país ficou sob estado de exceção de 1963 até 2011, o que dava a forças de segurança a autoridade de prender qualquer um que quisesse, sem declarar qualquer motivo. Os movimentos pró-democracia, liderados, na maior parte das vezes, pela Irmandade Muçulmana, foram mal recepcionados pelo governo, que reprimia qualquer tipo de manifestação por parte da oposição. Todos os partidos políticos foram banidos da Síria, fazendo do partido do governo Baath o único a concorrer nas eleições. Em uma entrevista feita em 31 de janeiro de 2011, al-Assad declarou que era tempo de fazer reformas, frente às revoltas de demanda popular que derrubaram os governos da Tunísia, do Iêmen e do Egito, e que falou que uma nova era estava chegando ao Oriente Médio. De acordo com grupos de oposição, a lentidão ou não cumprimento das promessas de reformas incitaram a população a se manifestar contra o governo de forma feroz. Os primeiros protestos começaram em janeiro e foram reprimidos duramente pelo governo. Ainda no mesmo mês, uma manifestação em Al-Raqqa terminou com 2 mortos. Protestos em Al-Hassan-Raqqa acabaram sendo dispersos pelas forças de segurança leais ao governo e centenas foram presos. A rede de TV árabe Al Jazeera reportou a violência usada pelas forças de al-Assad na repressão e se disse preocupada com o risco de uma insurreição popular nos mesmos moldes daquela que derrubou Muammar Gaddafi na Líbia. O presidente Assad então afirmou que seu país estaria imune a todos os tipos de protestos em massa como os que ocorreram no Egito, no Cairo, capital do Egito. Os primeiros grupos de oposição na Síria foram formados em 2005, em protestos contra o regime de Assad. Em 2011, com a implantação de protestos antigovernamentais na Síria, começaram a consolidação de grupos numerosos de oposição. Na formação do Conselho Nacional da Síria, o chamado CNS, foi lançado oficialmente na Turquia em 23 de agosto de 2011. Em outubro, foi formada uma coalizão dos 7 principais grupos políticos, que tem 230 membros, alguns sendo sírios e da diáspora, na França e também na Turquia. Em setembro de 2011, foi nomeado o presidente do CNS, o analista político Burhan Ghalian, que vive na França, que rejeita a proposta de intervenção militar estrangeira no país, mas também pede a proteção internacional para a oposição, ao contrário do que aconteceu na Líbia, em que uma zona de exclusão aérea foi implementada. Entretanto, em 2012, o CNS pediu um apoio maior das potências estrangeiras, sugerindo uma pequena zona de exclusão sobre o território sírio, proposta essa negada pelo Conselho da Organização das Nações Unidas. A Irmandade Muçulmana Síria, alguns dissidentes curdos, vários independentes dissidentes sírios e os chamados comitês de coordenações locais foram alguns dos principais grupos envolvidos que também se envolveram na organização e na coordenação das manifestações contra o governo. Estes argumentam que representam aproximadamente 60% da oposição síria. O Exército Livre da Síria
comandado pelo coronel Riad al-Assad, formado por centenas de soldados desertores do Exército Nacional, foi fundado em 29 de julho de 2011 e passou a ser o braço armado de toda a oposição. Outro grupo de oposição notável é o Comitê Nacional de Coordenação para a Mudança Democrática, que de início fazia oposição e rivalizava com o CNS e com a Irmandade Muçulmana. Depois passou a pregar a unidade da oposição, embora, segundo o jornal New York Times, em nenhum lugar na Síria controlado pelos rebeldes há uma força secular de combate. E, de acordo com Salim Idris, metade das forças rebeldes seriam islamitas. A oposição síria também sofre de disputas por recursos financeiros. É constituída por um socialista, marxista e partidos curdos. Formado em setembro, liderado por Hassan Abdullah Azim, tem o objetivo declarado de derrubar o regime de Assad. O Comitê Nacional se recusou a participar de negociações com o governo, alegando que as autoridades estão apenas tentando ganhar tempo para a eliminação da insurreição. Um dos líderes do grupo, Haitham Mana, disse que quem pede a intervenção estrangeira na Síria é traidor do país. Os conselhos locais de coordenação na Síria, fundados em agosto de 2011, argumentam que os rebeldes estão em todo o país e que se recusam a aceitar a intervenção estrangeira e ao sectarismo. E dizem também não à violência.